Olá, pessoal! Meu nome é Elaine, eu sou terapeuta em reprogramação emocional e esse é o nosso 10º vídeo sobre esse livro maravilhoso que se chama Peça e Será Atendido, de Esther e Jerry Hicks. Vou iniciar aqui esse áudio com o capítulo 14, que tem como título Você é co-criador em um universo magnificamente variado. Se você for capaz de imaginar alguma coisa ou até mesmo de pensar nela, o universo tem a capacidade e os recursos necessários para oferecê-la a você. Pois este universo é como uma cozinha bem abastecida, com todos os ingredientes possíveis e imagináveis à sua disposição. Se você não conseguir saber o que deseja, não será capaz de saber o que não deseja. E, sem saber o que não deseja, não poderá saber o que deseja. Por isso, é nas experiências de vida que suas preferências naturais têm origem. Na verdade, essas preferências estão irradiando de você todos os dias, em muitos níveis do seu ser. Até mesmo as células do seu corpo têm sua própria experiência e emanam suas próprias preferências. E cada preferência é reconhecida pela fonte e imediatamente respondida, sem exceções. O indesejado deve ser permitido para que o desejado seja recebido. Às vezes, nossos amigos em estado físico expressam desejo por um universo onde não haja tantas coisas indesejadas. Um lugar onde mais coisas sejam exatamente como eles gostariam que fossem. Sempre explicamos que vocês não nasceram nessa experiência física para reduzir tudo a um punhado de boas ideias aceitas por todos, pois isso levaria à finalização, o que não pode ser. Este é um universo em expansão e todas as coisas devem ser permitidas. Por isso, insistimos para que você entenda e experimente o que deseja, pois só assim compreenderá o que não deseja. Você não veio para consertar um mundo defeituoso. Quando você, com entusiasmo, tomou a decisão de nascer nesse corpo físico e criar dessa forma, você viu este mundo físico como um ambiente criador no qual você e qualquer outra pessoa poderia se expressar criativamente. Você não veio para tentar convencer os outros a parar de fazer o que estavam fazendo e passar a fazer outra coisa. Você veio sabendo o valor do contraste e do equilíbrio na variedade. Todo ser físico é seu parceiro na cocriação. Se vocês aceitarem isso e usufruírem a diversidade de crenças e desejos, todos terão experiências mais expansivas, satisfatórias e gratificantes. Não coloque esses ingredientes indesejados na sua torta. Imagine-se como o chefe de uma cozinha extremamente bem abastecida, com todos os ingredientes possíveis e imagináveis. Digamos que você tem uma ideia clara do prato que deseja criar e sabe como combinar os ingredientes para realizar, seu desejo. Alguns dos ingredientes nessa cozinha bem abastecida combinam com a sua criação, outros não. Mas, mesmo sabendo que a adição de alguns desses ingredientes arruinaria sua torta, você não sente necessidade de afastá-los nem de bani-los da cozinha, porque entende que eles só irão para sua torta se você os colocar. Por isso, a presença deles não o preocupa. Você simplesmente utiliza apenas os ingredientes que irão melhorar a sua criação, deixando de fora os que não são apropriados. Há espaço suficiente para todos os pensamentos e experiências diferentes. A partir da enorme variedade de experiências, crenças e desejos que existem entre as pessoas do seu mundo, você
não sentiu necessidade de eliminar ou controlar algumas delas. Você entendeu que há espaço suficiente nesse universo em expansão para todas as formas de pensamentos e experiências. Você pretendeu exercer deliberadamente o controle criador em suas experiências de vida, mas não teve a intenção de tentar controlar as criações dos outros. Em vez de assustá-lo, a variedade o inspirou, pois você sabia que era o criador de sua própria experiência. Entendeu que a sua exposição à variedade inspiraria outras direções dentro de você. Compreendeu que outras pessoas poderiam escolher coisas diferentes, mas que isso não faria com que você estivesse certo e elas erradas, ou vice-versa. Você entendeu o valor da diversidade. Este é o processo de expansão do seu universo. Seus desejos ou preferências nascem da variedade ou do contraste. No momento em que a sua preferência passa a existir, ela atrai para si, segundo a lei da atração, a essência daquilo que combina com ela. Começa então uma expansão imediata. Quando você presta atenção na sua forma de sentir e continua a escolher pensamentos positivos voltados para aquilo que prefere, você fica alinhado com o objetivo de seu desejo. Isso faz com que ele apareça em sua experiência. Você acabou de criar aquilo que desejava. Ao obter concretamente aquilo que deseja, há uma mudança nas suas características vibráteis e você entra em um conjunto de novas circunstâncias que voltarão a inspirar novas preferências dentro de você, fazendo emanar novas centelhas de desejo. O processo prossegue indefinidamente. O novo desejo também começa a atrair vibratilmente para si e também se expande. Você presta atenção na sua forma de sentir e escolhe pensamentos positivos sobre o objeto do seu desejo, alinhando-se vibratilmente com ele e fazendo-o aparecer em sua experiência. E assim por diante. É dessa forma que o universo se expande e é por esse motivo que você está na liderança da expansão. Você nunca chegará lá, por isso aproveite a viagem. Quando observar conscientemente como cada nova conquista leva ao novo desejo, você começará a entender seu papel neste universo em expansão. Quando aceitar a ideia de que é um ser eterno, de que os desejos nunca irão parar de fluir e de qualquer desejo que nasça tem o poder de atrair, pela lei da atração, tudo o que é necessário para a expansão e a realização de você mesmo, talvez lembre do imenso bem-estar sobre o qual o universo se fundamenta e possa relaxar com a natureza eterna do seu próprio ser. Só então começará a aproveitar a viagem. Se a sua meta é, no final, obter tudo o que deseja, você descobrirá que nunca será capaz de alcançar esse objetivo, pois a natureza em expansão do universo, onde você vive, se opõe a essa ideia. Você nunca conseguirá isso porque nunca poderá interromper o fluxo constante de desejos que nascem da sua consciência, sempre exigindo outra resposta. Sua natureza eterna é de expansão, e nessa expansão se encontra o potencial para uma alegria indescritível. Como todo pedido é concedido, não há competição. Cada ponto de vista é importante, cada solicitação é concedida, e à medida que este universo incrível se expande infalivelmente, os recursos universais para atender a essas solicitações não se esgotam, assim como não se esgotam as respostas para o infinito fluxo de pedidos. Por esse motivo, não há competição.
Assim como não é possível outra pessoa receber os recursos que lhe foram destinados, você não pode egoisticamente desperdiçar recursos destinados aos outros. Todos os desejos são respondidos, todas as solicitações são concedidas e ninguém fica sem resposta, sem amor ou insatisfeito. Quando você está alinhado com sua energia essencial, você sempre vence. E não é necessário que outra pessoa perca para você ganhar. Sempre há o suficiente para todos. Às vezes, nossos amigos no estado físico sofrem por passarem privações ou por verem isso acontecer na vida de outras pessoas. No entanto, o que eles testemunham não é uma evidência de escassez ou de falta de recursos. O que acontece é que os recursos solicitados e respondidos foram rejeitados. A etapa 1 ocorreu, o pedido foi feito. A etapa 2 ocorreu, as respostas foram dadas. Mas a etapa 3, a permissão, não ocorreu. Se alguém não está recebendo o que pediu, não é por haver escassez de recursos. Só pode ser porque a pessoa que formulou o desejo não está alinhada com a sua própria solicitação. Não existe escassez, não existe falta, não existe competição por recursos, só existe a permissão ou a rejeição do que você está pedindo e recebendo. Bom, gente, esse capítulo terminou aqui. Tem muita coisa bacana que eu achava interessante comentar, mas o que eu vim falar, o que eu queria focar, é quando ele fala da parte de variedade, né, de diversidade, de compreender que as outras pessoas poderiam escolher coisas diferentes que a gente, né, mas que isso não faria com que a gente tivesse certo ou elas erradas, ou vice-versa, que a gente entendeu o valor da diversidade. Eu queria trazer isso, né, qual o valor da diversidade, porque eu vejo muita gente que, assim, eu acho até, estou julgando, né, mas uma forma de intolerância, porque é como se só a visão da pessoa fosse certa. Se eu tivesse uma visão diferente, a minha visão estava errada, eu estava errada. E assim, até onde vai isso, né? Até onde eu posso dizer que o outro está certo e o outro e eu estou errada ou vice-versa? A semente que eu queria plantar aqui é a semente de julgar menos, de estar presente, né? Porque a gente só vai observar se a gente está julgando muito se a gente estiver presente. Então, para estarmos presentes, para que nós possamos observar quando nós estamos julgando desnecessariamente as pessoas e o quanto nós estamos sendo intolerantes, no caso, para as ideias alheias, né? Se uma pessoa chega para você e dá uma opinião dela, que isso acontece, né? Inclusive sem a gente pedir, acontece muito. No lugar de a gente ficar debatendo com essa pessoa que ela tá errada, que ela tá falando da minha vida, se eu nem pedi, né? Ou então que esse conflito aconteça só na nossa mente, no lugar disso acontecer, que a gente deixe ir, né? Deixe ir, deixe passar, deixe que o vento leve essas palavras dela. Se não é interessante pra gente, né? Esquece, deixa pra lá. Não precisamos ficar todo o tempo debatendo as coisas, gerando polêmica e entrando em polêmicas e entrando em discussões que muitas vezes nem servem pra gente, não vão valer de nada na nossa vida, tá bom? Essa era a sementinha que eu queria plantar. A sementinha de menor julgamento, da gente julgar menos, porque provavelmente com o passar do tempo a gente vai sofrer menos, porque a gente vai se importar menos com a opinião dos outros, principalmente sobre a nossa vida. Vamos seguir para a leitura do capítulo 15. E antes de ler, eu queria lembrar você que eu tenho uma playlist nesse canal sobre esse livro. Se você ainda não ouviu os outros áudios, corra lá, que estão todos lá na playlist. E eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo
o link para você conhecer esse livro e outro livro também deles, da Esther e do Jerry Hicks, que o nome é Dinheiro Atrai Dinheiro, que é um livro maravilhoso e eu tô lendo esse livro e em breve eu vou trazer aqui alguns vídeos também de alguns trechos desse livro incrível. E também vou deixar o link para o meu perfil profissional no Instagram. Gente, o capítulo 15 tem como título Onde você está e onde gostaria de estar? Você conhece o sistema de navegação GPS que alguns carros possuem? Uma antena no teto envia um sinal para satélites no espaço, que determinam a localização do veículo. Você insere o destino desejado e o computador calcula a rota entre onde você está e onde deseja ir. O monitor informa a distância a percorrer e recomenda a melhor rota a seguir. Durante o trajeto, o sistema lhe oferece, em áudio ou por escrito, instruções específicas para levá-lo ao seu destino. Suas emoções lhe fornecem um sistema de orientação semelhante, pois a principal função delas é ajudá-lo a percorrer a distância de onde você está até onde você deseja estar. É essencial saber onde você está em relação ao lugar aonde deseja ir para tomar qualquer decisão sobre o trajeto. Você está rodeado de muitas influências em seu ambiente físico. Muitas vezes, as pessoas pedem ou insistem para que você se comporte de modo diferente a fim de atender o interesse delas. Você é soterrado por uma avalanche de leis, regras e expectativas impostas por terceiros e quase todo mundo parece ter uma opinião sobre como você deve se comportar. Lembre-se de uma coisa fundamental: não será possível manter o rumo se você estiver usando esse tipo de influência externa para orientá-lo. Geralmente, você lida com as situações numa tentativa de satisfazer outras pessoas, mas acaba descobrindo que, por mais que tente, não conseguirá se mover de modo consistente em nenhuma direção satisfatória. Assim, não agradará nem às outras pessoas, nem a você mesmo. Quando está sendo levado para tantas direções diferentes, é comum perder-se no caminho rumo ao seu destino. O maior presente que você pode dar é a sua felicidade. O maior presente que você pode dar a outra pessoa é a sua própria felicidade, pois quando se encontra em um estado de alegria e bem-estar, você está totalmente conectado com o fluxo de energia essencial, pura e positiva. Nesse estado de conexão, qualquer coisa ou qualquer pessoa a quem você dirige a sua atenção se beneficia com ela. Geralmente, as pessoas que não entendem que também têm acesso ao fluxo sofrem por não se sentirem bem e pedem que você se comporte de uma forma que elas acreditam as fará se sentir melhor. Agindo assim, não só elas o mantêm em uma situação desconfortável, como tentam responsabilizá-lo pela alegria ou sofrimento delas, colocando-se em posição de dependência. Como não podem controlar o comportamento dos outros e como esse controle é necessário para a felicidade delas, estão sempre insatisfeitas. Lembre-se, a sua felicidade não depende do que os outros fazem, mas do seu equilíbrio vibrátil. E a felicidade dos outros não depende de você, apenas do equilíbrio vibrátil deles. Cada pensamento o leva para mais perto ou mais longe de San Diego. Assim como é fácil para você constatar que fez uma viagem bem-sucedida de Fênix a San Diego, também será fácil constatar uma viagem bem-sucedida da insegurança à estabilidade financeira, da doença à saúde, da confusão à clareza, etc.
Na sua viagem de Fênix a San Diego, não haverá grandes surpresas, pois você conhece a distância entre as duas cidades, sabe qual o caminho que deve tomar e entende que qualquer movimento na direção errada prejudicará o seu sucesso. Mas depois de compreender seu sistema de orientação emocional, você também sentirá a cada pensamento que oferecer se está se aproximando ou se afastando do resultado desejado. Se estiver usando qualquer influência externa como fonte de orientação, você se perderá e sairá do caminho, pois ninguém percebe tão bem quanto você a distância entre onde está e onde deseja estar. Mesmo que os outros não consigam compreender os seus desejos claramente, eles continuarão a querer impor sua própria vontade. Por isso é tão importante prestar atenção à sua forma de sentir. Só assim você poderá se guiar de forma constante rumo às suas próprias metas. Por que dizer não significa dizer sim? Seu universo vibrátil está baseado na lei da atração. Isso significa que ele gira em torno da inclusão. Quando você concentra sua atenção em algo que deseja e diz sim a ele, você o está incluindo na sua vibração. Mas quando você se concentra em algo que não deseja e diz não, você também o está incluindo na sua vibração. A única maneira de não incluir é não lhe dar qualquer atenção. Você não pode excluir nada a que esteja dando atenção, porque é a sua atenção que o inclui na sua vibração. Sempre, sem exceções. Bom, pessoal, esse capítulo terminou aqui. E o que eu queria trazer para reflexão é quando ele fala que o maior presente que você pode dar é a sua felicidade. Porque, gente, eu vejo isso muito, principalmente em mulheres que são mães. Claro que, né, cada situação, cada pessoa é única, é um indivíduo único, então cada situação é única, né? Mas eu vejo muito, assim, as mães se doarem, assim, muito pelos filhos e tal, querer que os filhos sejam muito felizes, e acabam se deixando de lado, acabam esquecendo que são pessoas importantes também, né? E, gente, se você não estiver bem, se você não estiver legal, nossa, é muito difícil você conseguir dar atenção para uma pessoa que ela se sinta bem também, que ela se sinta satisfeita. E eu falei isso para mães porque eu costumo ver muito isso com mães, mas não, claro que não são só mães que são assim, né? Muitas vezes, no relacionamento amoroso, a pessoa se anula para fazer com que a outra seja feliz. Aí, quando o relacionamento termina, né, que pode acontecer, fala assim: nossa, eu fiz tudo por você. Mas, assim, tá aí que tá o problema, né? Você fez tudo pelo outro, você se anulou pelo outro, você não olhou para si. Por isso que não tinha como dar certo. Se você não tiver inteira no relacionamento, esse relacionamento ele vai ser composto por pelo menos uma pessoa não vai estar inteira ali, que é você no caso. E a outra ela também não vai se sentir plena se ela percebe que você também não está plena, não está pleno, não está legal, né? Por mais que você não perceba isso e julgue que a pessoa está satisfeita, lá dentro dela, ela sabe que ela não está inteira. E aí o relacionamento ele pode muito bem fracassar por causa disso, né? Por fora parece que tá tudo legal, mas lá dentro ela percebe, ela sente que você não tá bem, que você não tá legal, e aos poucos isso também vai tornando ela uma pessoa insatisfeita, infeliz, né? Porque como fala aqui no livro, a gente nasceu para o bem-estar, né? A gente nasceu para se sentir bem, para se sentir pleno. E quando a gente não tá assim, e quando a gente também percebe outra pessoa que não está assim, não tem como acontecer o equilíbrio na relação. Então eu queria trazer isso, sabe? Que você tem que priorizar a si mesmo,
tem que olhar para a sua própria felicidade. Gente, não estou falando que você ser egoísta não, tá? Ou uma coisa parecida, não é isso. A reflexão que eu quero trazer é que você deve olhar para si mesmo para poder se tornar uma pessoa completa e plena, para então poder ajudar os outros de maneira completa e plena também, para que esses outros possam se sentir também plenos, felizes e completos. Que quando você vai tentar ajudar uma pessoa, sendo que você mesmo não está bem, muitas vezes você não consegue ajudar essa pessoa como conseguiria se você estivesse bem também. Então, era essa a reflexão. Vou deixar esse áudio por aqui. Eu queria agradecer por você ter ouvido. Até breve, até mais.